Pessoal, sejam bem-vindos na nossa quinta aula. Eu sou o professor Felipe e nessa aula nós iremos ver as tensões sociais que habitavam a Europa antes da Reforma Protestante. Na nossa quarta aula, nós vimos que o surgimento e o desenvolvimento também da mineração e o surgimento de novos agentes sociais, como o caso dos banqueiros, gerou um impacto profundo na sociedade medieval. E nós falamos de forma breve de vários aspectos, na maioria deles, aspectos positivos, aspectos de progresso. Mas, como nem tudo são flores, na aula de hoje, nós iremos abordar e nós iremos aprofundar um pouco mais as tensões sociais. Ou seja, o que que essas mudanças monetárias, o que que esse desenvolvimento monetário medieval trouxe de tensão social, ou seja, quais foram as complicações que envolviam grupos e pessoas dentro da sociedade medieval. Entendendo isso, nós iremos perceber e entender com mais clareza o contexto medieval, o contexto social, o contexto bem contemporâneo de Lutero. Nós iremos perceber que todo esse cenário histórico e social vai moldar e vai fazer com que a reforma protestante ela consiga vingar com tanta propriedade na Europa medieval. Então, quero convidar vocês para mais uma aula. Tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar a sua vida e vai enriquecer os seus estudos de uma forma que você pode compreender com mais amplitude o contexto da reforma protestante. Como de costume, nós temos os nossos temas. O tema primeiro da nossa aula é a ascensão da economia monetária, a expansão comercial e o surgimento de um protocapitalismo. Essa aula vai ser um pouco polêmica com relação a isso. O segundo tema, a criação do purgatório, outro tema que vai ser realmente muito polêmico nesse sentido mais religioso, nesse contexto mais religioso. Terceiro tema, a ética capitalista, a ascensão do individualismo. E o quarto tema, nós iremos ver a questão mais social, aquilo que estava envolvendo a sociedade, principalmente a classe mais baixa, que é a Raposa Reynard. A Raposa Reynard é uma série de contos medievais que surgiu ali na França, no contexto da Idade Média, e que esses contos eles expressavam o que era a sociedade ou o que se tornou a sociedade medieval no século XIII e no século XIV, gerando então um caos social. Então, vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre essa ascensão da economia monetária e ver o que significa essa expressão protocapitalismo. Muito bem, como vocês sabem, a ascensão de uma economia monetária, ela criou novos problemas sociais e religiosos, assim também como novas tensões. Vocês vão se lembrar na nossa primeira aula, quando eu falei com vocês sobre o Corpus Christianum, essa concepção agostiniana, essa concepção que surgiu com Agostinho, na teologia de Agostinho, ela gerenciava uma sociedade mais comunitária. E eu sei que talvez essa aula possa trazer algumas lembranças mais recentes de capitalismo, comunismo, socialismo, mas eu não quero que você faça esse resgate dessas ideias, até mesmo porque isso é um anacronismo, até mesmo porque o que nós estamos falando hoje, essas ideias, essas concepções, esses resultados da ascensão da economia monetária, dessas tensões sociais, elas não são para serem comparadas com o que nós conhecemos hoje como comunismo, socialismo ou capitalismo. A gente precisa entender e fixar as nossas ideias no nosso contexto imediato aqui, que é a Idade Média, certo? Então, não quero que você confunda aqui as palavras, não confunda as ideias e também as expressões.
Então, como nós falamos na última aula, a economia de troca foi dando lugar, pouco a pouco, à economia monetária, e essa economia monetária, ela também fez surgir novos grupos sociais, novos agentes importantíssimos, e com essa questão do dinheiro, o surgimento da economia monetária, ela vai trazer o quê? Benefícios para alguns e malefícios para outros. Benefícios para um grupo e outro grupo sem benefícios. E o que acaba gerando isso? Esse protocapitalismo, como eu coloquei no subtítulo, essa busca desenfreada por ter acúmulo de riqueza. Então, a sociedade medieval ela também é caracterizada por ter grupos sociais que têm esse intenso prazer, essa intensa busca por acúmulo de riquezas. Quem tem mais dinheiro tem mais poder. Quem tem mais poder tem mais domínio. Essa lógica também pegou na Idade Média. Então nós iremos perceber que a ascensão dessa economia, ela vai gerar essas tensões sociais, ela vai gerar também desigualdades sociais, entende? Quando você tem um grupo que tem o monopólio, que tem o domínio das riquezas, e esse grupo sempre quer ter mais riquezas, isso vai acabar gerando um saldo negativo do outro lado. Isso vai acabar gerando um saldo negativo para um grupo de pessoas. E geralmente eram os camponeses ou os pequenos empresários. Outro aspecto também importantíssimo é o renascimento e a consciência individual. A partir do século XV, alguns acreditam até mesmo que a reforma protestante, alguns historiadores acreditam que a reforma protestante ela é esse marco inicial de um movimento, de um fechamento da Idade Média para uma Idade moderna. Mas a partir do século XII, XIII, quando o Renascimento ele surge, esse resgate às obras clássicas, esse resgate à cultura greco-romana, o acesso à leitura, o acesso à informação. Na nossa aula que nós tivemos e você conseguiu perceber os impactos sociais da prensa móvel de Gutenberg. Quais foram os impactos sociais que ela trouxe? Um maior acesso à literatura, uma democratização do conhecimento. Se durante um período da história medieval poucas pessoas tinham acesso ao conteúdo, poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento comum, ao conhecimento que muitos vão chamar o conhecimento mundano ou conhecimento vulgar, as obras clássicas, os poemas, as poesias, todo aquele conteúdo só era acessível para um grupo. A partir da prensa móvel de Gutenberg, a partir desse renascimento, desse redescobrimento das obras clássicas, isso também vai trazer o que vai acabar trazendo também essa questão também desigual. Alguns vão ter acesso a esse conhecimento, mas ainda com o tempo, boa parte da população acaba não tendo esse acesso, ou tendo mais de uma medida muito menor, ou uma medida menor do que outros grupos sociais. E isso também vai acabar gerando uma desigualdade. A partir do momento que você tem conhecimento, a partir do momento em que você consegue se sobrepor a outro indivíduo com o seu dinheiro, com o seu conhecimento, também vai gerando uma nova consciência individual. Você vai acabar se importando mais com você do que com os outros. Então, eu quero que vocês percebam nesse primeiro slide que essa sensação dessa comunidade cristã, desse corpo cristão, em que uns eram responsáveis pelos outros, nessa lógica principalmente do antigo feudalismo. Isso, com o tempo, foi caindo por terra, foi sendo abandonado pela questão da ascensão monetária e também pelas ideias e o renascimento comercial e o renascimento individual. No campo das ideias, também trazendo certo desequilíbrio dentro da sociedade e também o renascimento comercial e urbano,
o surgimento e o ressurgimento e o florescimento de novas cidades em detrimento de outras cidades. Quando nós falamos sobre as cidades renascentistas, nós vamos nos ater principalmente nas cidades portuárias da Itália. Gênova, Veneza, entre outras cidades, elas tinham um acúmulo de riqueza muito grande, em detrimento, por exemplo, da Europa Central. E isso trouxe prestígio, isso trouxe riqueza, isso trouxe status comerciais muito mais elevados para esse lado da Europa do que para o outro lado. Então, quero que você perceba que esses avanços sociais que chegaram na Europa chegaram para um grupo de pessoas, chegaram para um contexto geográfico em que não chegaram para outros. E isso trouxe também essa tensão social, certo? Tranquilo até aqui? Bora para o próximo tema. O próximo tema, também muito polêmico, é a criação do purgatório. E eu vou explicar o porquê dessa expressão, criação do purgatório. E o subtítulo também bem polêmico, Maleficamente Brilhante. Então é interessante a gente notar que a criação do purgatório, ela de fato se deu no século XII, no século XIII. Ou seja, a ênfase no purgatório, a ênfase doutrinária no purgatório. Mas como que era a crença no purgatório antes do século XII, antes do século XIII? Bom, sempre foi discutido, principalmente entre o Oriente e o Ocidente, essa ideia. Alguns cristãos, eles tiveram essa ideia de um estado intermediário. Se você não sabe o que é um purgatório, purgatório seria esse lugar intermediário entre céu e o inferno, aonde pessoas, aonde os pecadores teriam que passar durante um tempo, ou muitos anos, milhares ou até milhões de anos, tendo os seus pecados purgados ou purificados. Por isso o termo purgatório. Agora, como eu falei, no início do cristianismo, alguns cristãos pegaram uma ideia de alguns judeus que criam que eles deveriam orar pelos mortos, acreditando que esses mortos estariam em um limbo, se é que nós podemos dizer assim, em um limbo entre aquilo que nós chamamos de mundo conhecido e o mundo espiritual, e essas pessoas elas estavam sendo ao mesmo tempo atormentadas. Mas explicar o purgatório nesse sentido é muito simplista, é muito simplório. Por quê? Porque nós estamos falando de dois grupos religiosos muito grandes e também que têm pensamentos divergentes dentro desses dois grupos. Quando nós falamos que alguns judeus criam nisso, isso não quer dizer que outros judeus criam nisso. Porque quando eu me refiro a judeus, eu posso me referir a que tipo de judeu? A um judeu farisaico? A um judeu saduceu, ainda tendo o templo como a sua base doutrinária também antes do ano 70 depois de Cristo? Ou o judeu ah, ou zelotas, judeu da Judéia ou da Galiléia, de Jerusalém ou de outra região? Cristão do Oriente ou do Ocidente? Cristão que era discípulo de tal pai da igreja ou outro cristão que grupo de cristão que era discípulo de outro pai da igreja. Percebe? Esse tipo de conceito é muito simplista, ele é muito simplório. Esses dois grupos religiosos, eles têm muitas ramificações dentro de si. Então, essa concepção de que alguns cristãos, eles pegaram essa ideia de um lugar intermediário entre céu e o inferno, onde os pecadores
faziam ali a sua penitência, pagavam pelos seus pecados e eles estavam sendo purgados, purificados até atingir um dia, quem sabe, a eternidade, o céu, é muito simplista. Mas o que eu quero dizer com isso? O que que a doutrina do purgatório ela tem a ver, por exemplo, com o problema com os mercadores? Se a gente for analisar o contexto social, por isso que é importantíssimo, importantíssimo analisar o contexto social e histórico, para que a gente possa entender também conceitos teológicos ou conceitos espirituais. E nesse sentido é imprescindível que você conheça o contexto social e histórico. Beleza. Algumas pessoas acreditavam no purgatório. Ok, mas ainda assim não era nada oficial. Mas no século X, no século XI, com o Renascimento, de novo, renascimento comercial, renascimento urbano, surge um grupo social que vai se destacando financeiramente, que são os mercadores. Só que tem um problema nesse sentido. Os mercadores, via de regra, eles enriqueciam com usura, ou seja, eles cobravam juros muito altos entre os seus produtos, entre as vendas dos seus produtos. E também nós tínhamos os banqueiros também como mercadores também, em muito sentido. Só que a usura era um pecado condenado da igreja. Em contrapartida, a igreja precisava do dinheiro desse grupo social. A igreja precisava do dinheiro dessas pessoas, que era muito. Então, como resolver esse problema? Nós temos um pecador que, obviamente, não pode ir para o céu, porque ele comete esse pecado da usura, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos do dinheiro dele. Foi aí que foi sendo desenvolvendo, foi desenvolvendo esse conceito do purgatório. Bom, segue a lógica. Esse mercador é um pecador, ele não é digno de ir para o céu, mas se eu pregar para ele dizendo que ele vai para o inferno, então quer dizer que o dinheiro dele, com relação à igreja, não vai ter benefício nenhum para ele. Então, ele vai gastar o dinheiro dele com outra coisa, que não seja a igreja. Agora, se nós apontamos que essas pessoas, que esses mercadores, elas podem um dia ir para o céu, mesmo sendo mercadoras, mesmo sendo banqueiros, mesmo cobrando a usura, mas que essas pessoas vão para esse estado intermediário e que a partir disso também outra ramificação importante nessa doutrina é a indulgência. Então, o mercador morreu. Foi para onde? Foi para o purgatório. Ali, os seus pecados estão sendo purgados. Então, ali, ele precisa das orações e ele também precisa do dinheiro das indulgências. Correto? E, nesse sentido, Jacques Legoff tem um entendimento brilhante com relação a isso. Ele diz o seguinte: ao desenvolver o purgatório, uma terceira opção entre céu e inferno, e facilitar a abreviação de torturas nesse lugar intermediário pela aquisição de indulgências, ou seja, os parentes do mercador estão na terra comprando indulgências e diminuindo a pena do seu falecido familiar mercador, para que ele possa ter direito ao céu. A igreja dava esperanças ao primeiro capitalista, condenado pela lei canônica, ao mesmo tempo que sugava seu lucro. Tanto a igreja quanto o capitalista podiam fazer o bolo e comê-lo. É isso que torna a doutrina do purgatório tão polêmica, porque de fato ela tem uma base bíblica, teológica, de fato ortodoxa? Não, ela não tem. Não temos nenhum vestígio teológico, doutrinal nisso nas Escrituras. No primeiro momento, a criação do purgatório, ela é um entendimento
extra-bíblico de determinados determinado grupos de judeus e determinados grupos de cristãos. Agora, a partir desse problema social histórico, que é entre os membros, os mercadores e o clero e a igreja, essa perca de dinheiro significativa, condenando esse grupo de pessoas, eu preciso ter uma terceira via. E a terceira via é o purgatório. Então, a Igreja Católica ela só vai formalizar a doutrina do purgatório nos concílios de Lyon, no concílio de Florença e no concílio de Trento, no século XIII, no século XIV e no século XVI. Ok? Então, perceba como que existe uma, existe uma lógica social e histórica por trás de uma doutrina religiosa. Então, perceba que no tempo de Lutero, a doutrina do purgatório, ela é escancarada. E, ao mesmo tempo, a igreja medieval, ela acabou sugando, a partir do século XVI, século XV, não só mercadores, mas todas as pessoas, todos os grupos sociais. A igreja se beneficiou muito com relação ao desenvolvimento e à criação do purgatório. E isso trouxe esse desconforto para alguns cristãos. Ok? Então, se tiver dúvidas, coloque aí nos comentários. Terceiro tema, a ética capitalista, a ascensão do individualismo. Então, a nova economia, a economia do lucro, afetou praticamente toda a instituição, grupo, área e ideia da sociedade medieval, bem como o tamanho das comunidades e nas relações humanas que partilhavam delas. O tamanho cada vez maior das cidades levou a mudanças na qualidade de vida urbana. Como já foi falado, então essa lógica comercial, essa ética capitalista do lucro, da acumulação de capital, da acumulação de moedas, do prestígio, isso levou uma mudança significativa também na qualidade de vida. E qual, qual que é esse sentido na qualidade de vida? Começou a surgir a ideia de que as pessoas elas estavam sendo ah, prejudicadas financeiramente, economicamente. E você vai se lembrar, por exemplo, da história de Robin Hood, que era um ladrão que roubava dos ricos e dava para os pobres. E essa lógica do Robin Hood, ela vem muito nessa questão dessa ética capitalista medieval. Então você tem uma pessoa que sofre ah, porque muitas pessoas têm mais do que aquilo para sobreviver, enquanto outras estão passando fome. Então, aquilo que deveria ser compartilhado, aquilo que poderia ser facilitado, muitas vezes era impedido e obstruído pela ganância de certos grupos sociais. E isso gerou o quê? Gerou um estilo de vida aonde você tem divisão, você tem discórdia, você tem roubo, você tem assassinato, você tem justificativas sociais para que as pessoas possam roubar de pessoas ricas e para ter o que comer. E nessa lógica a gente vai entrar, por exemplo, essa lógica ela acaba também entrando na literatura medieval, e é o tema da nossa quarta aula, do nosso quarto tema aqui, que é a raposa Reinhard, gerando esse caos social. Então, como eu falei para vocês, essa série de contos medievais chamado Reynard the Fox, ou outros nomes, outras traduções, mas ela surgiu na França no período medieval e ela vai exemplificar, ela vai ser como se fosse um espelho da sociedade medieval. Ela vai explicar que, nesse sentido, vale a pena você ser desleal se isso te trouxer benefícios. Então, nós temos, por exemplo, nessa série, a raposa Reinhardt. Então, como você já pode prever, a raposa ele é um animal ardiloso, ele é um animal dentro desse conto mentiroso e que busca o lucro em detrimento de outros.
Por quê? Porque ele entende que dentro da sociedade não vale a pena ser justo. Antes mesmo da ideia de Maquiavel, que falava para os príncipes, que falava para os reis, que não era muito bom que o rei, que o príncipe, ele fosse uma pessoa certinha, honesta, mas que ele fosse um tirano, porque, afinal de contas, ele era um cara dirigido por Deus e conduzido por Deus para que pudesse governar. Nessa lógica, antes mesmo de Maquiavel, a gente já tinha essa concepção de que vale a pena você ser desleal. Então, por exemplo, uma das, um dos trechos da história diz assim: o a raposa contando para o seu sobrinho, o Texugo. Pequenos bandidos são enforcados. Grandes bandidos governam nossas terras e cidades. Percebi isso já há muito tempo, sobrinho. E é por isso que busco meu próprio lucro nesta vida. Às vezes, penso que é assim que todo mundo age. Talvez essa seja a forma como deve ser. Então perceba como que toda essa ascensão econômica, ela gerou toda essa insegurança por parte de muitas pessoas, gerou esse caos, gerou essa desigualdade social entre as pessoas, e isso fez com que surgisse esses anti-heróis dentro da sociedade, que falavam o seguinte: olha, já que não compensa ser honesto mesmo, então eu vou buscar o meu próprio interesse. Já que os bandidos, os grandes bandidos governam, quem sou eu então? Então eu vou fazer aquilo que eu bem entender, porque, afinal de contas, já que está uma bagunça, um pouco mais de bagunça não vai surtir efeito nenhum. E a história termina com essa lógica aqui. Aquele que não aprendeu a artimanha de Reynard não foi feito para este mundo, e seu conselho não é ouvido. Porém, com a ajuda de Reynard, que já se tornou um mestre, sucesso e poder estão ao alcance de todos. Por essa razão, nosso mundo é cheio de Reynards. Nosso mundo é cheio de Reynards. Encontramo-los na corte do Papa e não menos na do Imperador. Simão, isto é, compra e venda de títulos eclesiásticos, está no trono. O que importa é dinheiro e nada mais. Aquele que tem dinheiro recebe benefícios, o que não tem, não recebe. Aquele que melhor conhece a astúcia de Reynard está a caminho do topo. Então você percebe que não era só Lutero que estava descontente com os rumos que a sociedade estava vivendo. Percebe que já havia outros grupos sociais, outras pessoas que também estavam incomodadas com os rumos que as coisas estavam saindo. Então, por exemplo, essa história, essa fábula, esse conto, ele reflete um pouco da sociedade medieval do século XIV, XV, XVI, onde Lutero ele vai se inserir também incomodado com os rumos que a igreja estava levando, porque a igreja também fazia parte disso. Havia também Reynards dentro da corte do Papa. Havia Reynards também na corte do imperador. Então, já a Europa já estava sendo infectada com vários tipos de Reynards, e isso gerava esse desequilíbrio, essa desarmonia entre essas pessoas. Então, por isso que é importante você perceber que nada surge por acaso, de que Lutero não estava num contexto histórico que surgiu do nada. Então, muitas coisas foram sendo construídas de acordo com conceitos que a gente nem fazia ideia. Então, o intuito do nosso curso é fazer com que você tenha realmente essa, essa informação necessária, histórica e social, para que você possa aprender a interpretar todos os acontecimentos da Reforma Protestante. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez por essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque nos comentários e também siga-me no Instagram. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.